Torcedor cruzeirense, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal Diário da Raposa Notícias Cruzeiro, ativa o sininho das notificações e fica até o final deste vídeo, porque o que eu vou te contar agora é informação quente, direto dos bastidores da Toca da Raposa. O Cruzeiro acabou de ganhar 2 reforços importantes para o clássico contra o Atlético, mas também tem desfalques que preocupam Leonardo Jardim e podem influenciar diretamente no resultado desse duelo que promete incendiar o futebol mineiro. A semana começou em clima de tensão e mistério dentro da Toca. Após dias de treinos fechados, poucas informações vazaram, e o silêncio do clube apenas aumentou a expectativa dos torcedores. Todo mundo queria saber quem realmente estaria à disposição para o jogo mais aguardado do campeonato, aquele que vai colocar frente a frente o Cruzeiro de Leonardo Jardim e o Atlético de Sampaoli, em uma arena MRV lotada, com o país inteiro de olho. E agora está confirmado, o Cruzeiro terá 2 retornos de peso para o Clássico Mineiro. São eles, Christian e Wanderson. 2 jogadores que, embora venham de contextos diferentes, têm algo em comum, podem mudar o rumo da partida. O volante Christian, que vinha sendo poupado por conta de desgaste físico, passou a semana sob acompanhamento especial da preparação física. O jogador ficou de fora de algumas atividades coletivas para controlar a carga muscular e evitar lesões, mas nesta sexta-feira foi liberado completamente pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo principal. A notícia foi recebida com entusiasmo pela comissão técnica. Leonardo Jardim enxerga em Christian uma peça-chave para dar equilíbrio tático e intensidade ao meio-campo, especialmente em um jogo onde a marcação será determinante. Fontes próximas ao clube garantem que o treinador considera escalar Christian desde o início, inclusive alterando a estrutura tática do time. A ideia seria usar o volante em uma função híbrida, alternando entre a primeira linha defensiva e o apoio ao ataque, liberando Lucas Silva para ter mais liberdade na criação. Jardim quer um time que consiga se impor fisicamente e ao mesmo tempo tenha transição rápida, e Christian é a peça perfeita para isso. Mas o torcedor também tem outro motivo para comemorar. Depois de semanas afastado, o atacante Wanderson está de volta. Ele não jogava desde o duelo contra o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão, por conta de uma lombalgia que exigiu tratamento intensivo. Foram dias de fisioterapia e recondicionamento físico, e agora o jogador volta 100% pronto para atuar. A volta de Wanderson traz um novo dinamismo ao ataque. O jogador tem explosão, velocidade e um poder de infiltração que o Cruzeiro vinha sentindo falta. Leonardo Jardim sabe que o Atlético chega para o clássico com a defesa totalmente remendada, e pretende explorar justamente esse ponto fraco. Com Lianco fora por lesão, Vitor Hugo suspenso e Júnior Alonso em viagem com a seleção paraguaia, o rival mineiro terá de improvisar na zaga, e é exatamente aí que Wanderson pode fazer a diferença. Nos bastidores, circula a informação de que o treinador está testando uma formação inédita, com Wanderson flutuando entre a ponta e o centro, trocando de posição com Matheus Pereira para confundir a marcação. O técnico quer um Cruzeiro agressivo, veloz e com capacidade de decidir nos primeiros minutos, aproveitando o fator surpresa. Mas nem tudo são boas notícias. O atacante Luiz Sinisterra segue fora por conta de um edema na coxa esquerda. Ele ainda realiza tratamento na fisioterapia e não será relacionado para o clássico. A ausência do colombiano é sentida, já que ele vinha sendo uma das principais referências ofensivas da equipe nas últimas rodadas. Além dele, o lateral Fagner continua em processo de transição física, ainda sem condições de jogo. Essas baixas obrigam Leonardo Jardim a buscar soluções criativas. A expectativa é que William seja mantido na lateral e Arthur Gomes ganhe mais liberdade no setor ofensivo, ajudando Wanderson nas jogadas de velocidade. A comissão técnica aposta na versatilidade do elenco e acredita que o time pode manter o mesmo padrão de competitividade mesmo sem Sinisterra. Na defesa, o Cruzeiro também tem novidades. O zagueiro Vilauba retorna de suspensão e volta a formar dupla com Jonathan Jesus, que apesar de ter sentido dores leves no joelho após o jogo contra o Sport, treinou normalmente durante a semana. Caso ocorra algum imprevisto, João Marcelo é o substituto imediato. O jovem Gamarra ainda está à disposição, mas dificilmente será utilizado, já que não atua desde maio. E se no Cruzeiro as boas notícias animam o torcedor, no rival a situação é completamente oposta. O Atlético enfrenta um verdadeiro colapso defensivo. Sem Lianco, Júnior Alonso e Vitor Hugo, Sampaoli deve recorrer ao improviso. O lateral Saravia deve ser recuado para atuar como zagueiro, e o garoto Vitão, de apenas 17 anos, pode ser titular pela primeira vez. Isso significa uma defesa fragilizada, e é justamente isso que Leonardo Jardim pretende atacar. O técnico português sabe que o clássico é mais do que um simples jogo. É uma questão de honra, de afirmação e de poder.
Uma vitória diante do maior rival pode mudar completamente o ambiente do Cruzeiro, elevar a moral do elenco e reacender a confiança da torcida. E para isso, Leonardo Jardim vem preparando uma verdadeira operação tática. Os treinos foram fechados, as conversas com os jogadores intensificadas e o clima dentro da toca é de pura concentração. O treinador teria dito em reunião com o grupo: "Este é o jogo que separa os que fazem história dos que apenas passam por ela." O Cruzeiro entra no clássico com o sentimento de revanche e com a crença de que pode surpreender. Os reforços de Christian e Wanderson reacendem a esperança e fortalecem o elenco, enquanto as ausências de Sinisterra e Fagner são desafios que Leonardo Jardim promete superar com estratégia e intensidade. E enquanto o torcedor se prepara para um duelo que promete ser eletrizante, a diretoria do Cruzeiro trabalha em silêncio, porque, nos bastidores, algo ainda maior está sendo preparado. Um movimento que pode mudar o destino da Raposa nas próximas semanas. Então segura aí, se inscreve agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ativa o sininho e fica comigo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Torcedor cruzeirense, se prepara, porque a notícia que vem agora está mexendo com os bastidores da Toca da Raposa e também com os nervos da nação azul. O nome é Néiser Villarreal, atacante colombiano de apenas 20 anos, pré-contratado pelo Cruzeiro, e que, por incrível que pareça, já é motivo de preocupação antes mesmo de vestir a camisa celeste. A história é a seguinte: Villarreal, que pertence ao Millonarios, da Colômbia, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro no dia 9 de setembro, garantindo o vínculo de 5 temporadas a partir de dezembro, quando termina seu contrato atual com o clube colombiano. Mas o que parecia ser uma aposta ousada e estratégica do Cruzeiro, garantir uma das joias mais promissoras do futebol sul-americano antes da concorrência, pode se transformar em um verdadeiro drama. Isso porque o garoto está brilhando no Mundial Sub-20, vestindo a camisa da seleção colombiana, e suas atuações estão chamando a atenção pesada de clubes europeus. Times da Inglaterra, Espanha e até da Alemanha já sondaram o staff do jogador, que tem contrato de transição prestes a se tornar definitivo com o Cruzeiro. Nos 5 jogos disputados no torneio, Villarreal marcou 4 gols e deu uma assistência, sendo 3 desses gols anotados justamente contra a poderosa seleção da Espanha, nas quartas de final. O desempenho chamou a atenção da imprensa internacional e o nome do jovem colombiano passou a figurar nas manchetes de jornais esportivos europeus. O problema para o Cruzeiro é que, embora o pré-contrato exista, uma proposta irrecusável pode mudar tudo. A diretoria celeste definiu internamente que qualquer oferta fora dos padrões, ou seja, que ultrapasse significativamente os valores esperados para a idade e potencial do atleta, pode levar à revogação do vínculo antes mesmo de ele pisar em solo mineiro. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e o técnico Leonardo Jardim acompanham de perto essa movimentação. Fontes ligadas à Toca da Raposa afirmam que o empresário de Villarreal já recebeu 2 consultas oficiais, sendo uma delas de um clube espanhol de médio porte e outra de um gigante alemão interessado em investir em jovens talentos. Se alguma delas virar proposta concreta e milionária, a negociação pode ser reavaliada. E é justamente isso que vem deixando o torcedor apreensivo. Nas redes sociais, muitos cruzeirenses demonstram entusiasmo com o talento do atacante, mas ao mesmo tempo cobram o clube para garantir que ele realmente chegue em 2026. Afinal, o Cruzeiro tem histórico de ver promessas escaparem por detalhes burocráticos ou investidas de última hora de clubes estrangeiros com poder financeiro muito maior. O atacante, que começou sua trajetória nas categorias de base do Millonarios, subiu ao elenco principal em 2023 e em 2024 se consolidou como uma das revelações do campeonato colombiano. É um jogador de muita velocidade, drible curto e excelente finalização com as 2 pernas, características que encantaram a comissão técnica cruzeirense e o próprio Leonardo Jardim, que já planeja como vai utilizá-lo taticamente assim que chegar. Jardim teria dito internamente que Villarreal pode atuar tanto como ponta esquerda quanto como segundo atacante, em um sistema mais móvel e agressivo, semelhante ao que ele usava em seus tempos de Mônaco. A ideia do treinador é montar um Cruzeiro mais vertical, que consiga explorar contra-ataques rápidos e também tenha jogadores capazes de decidir num contra um. Mas a novela não para por aí. Segundo informações do portal colombiano Futebol Total, Villarreal estaria repensando sua decisão de vir ao Brasil, justamente por causa do assédio europeu. O jogador teria ficado balançado com a possibilidade de disputar uma grande liga da Europa ainda jovem, especialmente após o destaque no Mundial. Isso fez com que o Cruzeiro se movimentasse nos bastidores para reforçar o compromisso assinado e evitar qualquer tentativa de ruptura contratual. De acordo com o documento firmado, a partir de 1º de dezembro, o pré-contrato se torna automaticamente um contrato definitivo, válido até o fim de 2031. A multa rescisória estipulada é considerada alta para padrões sul-americanos, mas ainda assim acessível para clubes europeus.
Pedro Lourenço determinou que o jurídico da SAF acompanhe o caso de perto e já iniciou contatos com o staff do jogador para garantir que ele cumpra o acordo até o fim. Além disso, há uma preocupação prática. O Cruzeiro planejava que Villarreal fosse uma das peças centrais na reconstrução ofensiva do elenco em 2026, servindo como substituto natural de jogadores que podem ser negociados, como Arthur Gomes e Wanderson. A ideia era iniciar a temporada com o colombiano integrado, adaptado à cidade e entrosado com Matheus Pereira. A possível perda antecipada obrigaria o clube a refazer toda a estratégia de montagem do ataque. Mesmo assim, dentro da toca, o discurso é de tranquilidade. Leonardo Jardim teria dito a pessoas próximas que confia no projeto do Cruzeiro e que acredita que o jogador virá. O treinador português entende que, ao contrário de uma simples promessa, Villarreal é uma realidade pronta para o futebol brasileiro, e aposta que a estrutura e o planejamento da SAF convencerão o colombiano a cumprir o combinado. Enquanto isso, a torcida se divide entre o otimismo e a preocupação. Muitos torcedores lembram de casos recentes de jovens talentos que sequer chegaram a vestir a camisa celeste por conta de ofertas internacionais. A expectativa é de que Pedro Lourenço consiga segurar o jogador, mesmo diante de pressões externas, para que a Raposa finalmente tenha em mãos o craque que vem encantando o mundo sub-20. O fato é que Nézer Villarreal já é nome de destaque internacional, e o Cruzeiro, mesmo sem tê-lo ainda no elenco, já sente o peso e a responsabilidade de apostar em um talento que pode render lucros milionários ou uma grande decepção. Agora, resta ao torcedor aguardar e torcer. Será que o Cruzeiro conseguirá segurar o astro colombiano até 2026? Ou será que Villarreal deixará o sonho azul escapar antes mesmo de desembarcar em Belo Horizonte? Uma coisa é certa, essa novela promete novos capítulos nas próximas semanas. E aqui, no Diário da Raposa Notícias Cruzeiro, você vai saber tudo, primeiro, e com exclusividade. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nenhuma atualização, porque o caso Villarreal ainda vai dar muito o que falar.